em Lucas capítulo de número 10, versículo de número 19. Está escrito assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Duas palavras que há uma diferença entre elas. A palavra o querer e a palavra o poder. Primeiro eu gostaria de dizer, fazer um pano de fundo, falando assim, que todo mundo tem a capacidade de querer. Todos, independente do seu poder financeiro, independente da sua classe social, independente da sua nacionalidade, independente, ainda que seja uma pessoa que está no último dia da sua vida, ainda que seja uma pessoa que está na sarjeta, todos têm o poder de querer. O querer, ele está dentro de todas as pessoas, independente da sua situação. As pessoas mais tolas do mundo também podem ter o poder de querer. Então, o querer, ele é algo fácil por todas as pessoas. O querer, ele é algo grátis. É algo que não te custa nada. Mas há uma diferença muito grande entre o querer e o poder. Eu posso querer comprar um terreno, um lugar que eu sempre quis, e construir uma casa para minha família, e não ter dinheiro para isso, não ter poder para fazer isso. Por esse motivo, você vai encontrar pessoas querendo coisas e querendo situações. Há pessoas que querem ser o melhor pai do mundo, mas não são. Há pessoas que querem ser os melhores filhos do mundo, mas não são. Então, o querer não é o poder. Primeiro, eu queria destacar que, no que diz respeito à vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o poder de Deus. E para Deus nada é impossível. Deus levanta pessoas da sarjeta, levanta a pessoa do pó, para a glória do teu santo e poderoso nome. Mas eu quero destacar essa diferença que existe entre o querer e o poder. Porque o próprio Jesus disse, o nosso Senhor disse, que nos dá poder para pisar em cobras e escorpiões e toda a força do inimigo. Você já reparou que a maioria das pessoas tem o querer? Se você sair e perguntar para as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que você encontrar, se ela quer ser filho de Deus, todo mundo vai falar que quer ser filho de Deus. Você vai encontrar as pessoas falando, eu quero. Você gostaria de ser filho de Deus? Alguns vão até dizer, eu sou filho de Deus. Eu quero ser filho de Deus. Você quer que o seu filho seja filho de Deus? Todo mundo quer. Mas a Bíblia diz que não é o querer que te torna filho de Deus. Não é simplesmente porque você quer ser, não é você que vai decidir, olha, porque eu quero, eu sou. A palavra do Senhor diz em João 1, 11 e 12, que ele veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. E eles querem continuar sendo filho de Deus. Os judeus não receberam Jesus e querem continuar sendo filho de Deus. Está escrito em João 1,11: veio para os que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão ou da varoa, mas da vontade de Deus. Então quer dizer que deu-lhes poder
para serem feitos filhos de Deus? Quer dizer que eu preciso de poder para ser filho de Deus, não basta somente o querer. É necessário que eu tenha esse poder, e esse poder é dado por Jesus. Se você perguntar para as pessoas que estão vivendo nas piores das misérias, espiritualmente falando, ou vá dentro do seio familiar, ou num casamento, ou seja onde for, todos eles querem melhoria. Eu quero um casamento melhor. Eu quero que o meu casamento seja um casamento feliz. Eu quero encontrar a felicidade verdadeira dentro do meu casamento. Quantas pessoas vão viver querendo? Vão viver uma história toda de vida querendo um casamento melhor, querendo uma história fantástica, só que não tem o poder. E o poder só pode ser dado por Jesus. Quando eu olho o capítulo 19 de Lucas, eu vejo Jesus chegando e entrando dentro da casa de Zaqueu, o publicano. E quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, ele fala algo. Versículo 8 diz: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez Zaqueu tinha vontade de fazer aquilo. Talvez Zaqueu tinha vontade de restituir se ele tinha defraudado alguém. Mas ele não tinha esse poder. E quando Jesus entrou dentro da sua casa, ele recebeu o poder da presença de Deus para poder executar aquela vontade que estava no seu coração. E quantas pessoas, como disse, quer ter um casamento melhor, mas não tem poder para isso. Só tem o querer e podem passar a sua vida toda, podem viver até uma separação. Por quê? Porque não tem o poder. E o poder é a presença de Deus. O poder é dado por Deus. Quantas pessoas dizem: olha, este ano eu quero mudança. Olha, a pessoa tem o querer. Este ano eu quero transformação na minha vida. Este ano tudo vai mudar. Este ano eu vou me esforçar mais. Este ano e este ano e este ano. Mas a pessoa não tem o poder. Ela só tem o querer. E ela vive querendo. Olha, aí vem um outro ano, agora expectativa nova, olha, este ano vai ser diferente, este ano tudo vai ser diferente, e continua sempre a mesmice, sempre a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não tem o poder para fazer isso. Só se consegue o poder pela presença de Deus. O querer é o lado cor-de-rosa de ser um cristão. É a parte que não requer esforço algum. É uma geração de meninos mimados. É uma geração de campanhas de prosperidade, onde você fala o que é que você quer para Deus. Agora, eu estou falando do poder. O poder é aquilo que você precisa de se levantar. É aquilo que você precisa de se levantar e fazer aquilo que foi dito a Josué: aonde pisar a planta dos vossos pés, vos darei por herança. Ora, aonde pisar, você tem que entrar dentro dessa terra. É espada com espada, é conflito de exército do inimigo contra a sua vida. É quando você se levanta para você orar, é quando você se levanta para buscar a presença de Deus, é quando você se levanta para ler a Bíblia. Isso é a parte do poder. Quando você busca, você vai clamar aos pés do Senhor. Ora, o poder, ele custa para nós, porque você tem que se levantar para buscar essa presença. Quando eu olho para esse tema, o querer e o poder, eu penso, por exemplo, quantas pessoas querem largar do vício, mas nunca consegue largar. A pessoa quer deixar o vício,
por exemplo, até pessoas que estão dentro da igreja, querem deixar, têm o desejo de abandonar o vício, querem muito, e pessoas que estão fora, pessoas, por exemplo, viciadas, que estão fora, que precisam de um resgate, que muitas vezes até frequenta a igreja, ou não frequenta, mas pessoas que querem deixar as drogas, pessoas que querem deixar o vício, e não conseguem deixar. Por que não conseguem deixar? Porque não tem o poder para deixar. Porque o poder de Deus, ele vai além da medicina. O poder de Deus, ele vai além do que os medicamentos. Ele vai além do que a clínica de restituição. O poder de Deus, quando ele liberta de uma vez. Mas só o querer não é o suficiente. É preciso ter o poder. E o poder é dado por Deus. Só Deus pode nos dar o poder. Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. É Ele que te dá poder para poder executar, para poder combater o bom combate, para poder completar a carreira, para poder chegar lá, para poder concluir. Todo esse poder vem de Deus, mas às vezes a pessoa só tem o querer. O Espírito Santo aconselha, ele fala, você quer, há querer que vem pelo conselho do Espírito Santo. Há coisas que você quer e você coloca diante de Deus. Senhor, eu queria tanto isso. Eu queria tanto conseguir fazer isso. Coisas que são lícitas, coisas que não são pecado, mas você não consegue fazer, porque você não busca. Há poder, há querer, que o Espírito Santo te manda fazer, mas você não consegue executar. Por quê? Porque você não tem o poder, porque você não tem comunhão. Você ouviu a voz, você ouviu o conselho, porque o Espírito Santo é o nosso conselheiro. O próprio Senhor Jesus diz que batia na porta da igreja de Laodiceia. Eles ouviam, mas eles não abriam a porta. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por quê? Porque se ouve a voz de Deus, sabe-se que é Deus falando, e às vezes a pessoa até quer, mas ela não tem força para poder buscar. Por quê? Porque ela não busca, ela não se levanta para orar, não se levanta para ler a Bíblia, não tem compromisso com Deus, não tem presença nos cultos. São pessoas que só têm o querer e dizem, olha, eu quero ser renovado, esse ano vou acertar as coisas, eu quero me batizar, eu quero isso, eu quero aquilo, esse ano eu vou estar orando, Deus vai trazer minha casa para a presença de Deus, e a pessoa vive querendo isso, mas ela não tem o poder. O poder que eu digo é quando você toma posição diante de Deus. É quando você não quer somente a bênção, mas você quer o dono da bênção. É quando você não quer somente um Salvador, mas você quer Ele como Senhor da sua vida, aquele que te dá a direção do que você deve fazer. É disso que eu estou falando. Então há diferença muito grande entre o querer e o poder. Nós não devemos ter somente o querer. O querer qualquer tolo tem. Agora eu digo a você, o poder, somente de fato aqueles a quem Jesus disse que são mais do que vencedores é que tem. E Ele está chamando você, através dessa mensagem, para você sair da zona de conforto e buscar também o poder. Porque quando você unir o querer com o poder de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus, então as coisas vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus.